Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Continuando com o Natal, essa época tão gostosa e tão alegre e festiva. Então vamos agora aprender a fazer uma linda peça, tanto para presentear, como para vender, como para decorar a sua própria mesa na noite da ceia, reutilizando canos de PVC. Eis aqui a minha sugestão de hoje. Esse lindo porta-vinho ou champanhe, muito delicado, todo trabalhado com renda e algumas peças de feltro com efeitos. Ele fica muito bonito e orna com qualquer tipo de decoração. Todos irão amar, ganhar ou então apreciar na sua decoração em casa. Lembrando que vocês encontram o link para os moldes no texto da descrição desse vídeo. Então vamos agora ver ou rever a minha participação no programa Faça Você Mesmo com o nosso querido Rogério e os feltros Santa Fé. Vamos aprender então com a Wandinha fazer uma peça super linda. Ó, às vezes você quer levar um presente, né? Uma garrafa que tem um champanhe, um vinho. Olha só, não é? Um presente original. Lindo demais! Criativo. Então a Wanda vai nos ensinar agora. Boa tarde, bem-vinda, Wanda. Obrigada, muito mais feliz. Ainda dá tempo de fazer, né? Dá, porque essa é a ideia pro Réveillon. Pro Réveillon para decorar também. no Réveillon. Então é branco, com azulzinho, prata. Então dá tempo de fazer. Perfeito. Vamos então começar por onde que a gente vai? Qual que é a estrutura dessa peça? Porque nós vamos trabalhar com duas coisas que a gente costuma ter muito. Vamos até reaproveitar materiais? Isso. Oba! Papelão e cano de PVC. Olha que interessante. Né? Bem fácil. No caso da base, se você tiver nesse tamanho de largura, você cola e usa dois. Duplo. Se você já tiver, é um só. Tá? Como eu já tenho, eu vou usar um só. Então, depois eu repasso aqui como fazer. Então, porque essa base é que vai sustentar o peso do vinho ou da qualquer garrafa. Esse papelão ele já é mais grosso. Já é mais grosso. Então... Já geralmente é para embalagem de geladeira, alguma fogão. Nossa, que ótimo, né? Mas se você não tiver esse papelão, aí é só colar dois. Um no outro, aí que ele fica firminho. Tá. Então, a circunferência é de 17 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Já cortado, Pode fazer com MDF também, será? Pode, né? Pode. É questão de o material que você tiver em mãos. Tá. Né? Geralmente papelão é mais fácil, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou riscar na entretela dupla face, aquela que a gente tem a parte porosa e lisa, eu vou riscar 16 centímetros de diâmetro. Certo. E vou cortar no feltro verde musgo uma circunferência de 23 centímetros de diâmetro. Certo. Tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou recortar em volta, no caso aqui eu já tenho. A base poderia também ser CD, Wandinha? CD daria se a gente, por exemplo, a opção fosse o de papelão. Aqui a base de papelão, que ele é mais estreito, aí daria. Tá. Agora, com esse, ele vai ficar muito pouco espaço para você colocar o arranjo. Ah, tá. Entendi. Se você for fazer ele simples, só o tubo e o forradinho embaixo, dá para ser o CD. Dá para ser também. Se você for colocar o arranjo, aí ele vai ficar para fora. Tá. Né? Não acomoda direito. Perfeito. Né? Então aqui o que eu fiz? Eu recortei aquele círculo na entretela dupla face, ferrinho a seco, em temperatura algodão. Aí eu venho, retiro a película. Tá. Esse aqui o que é? Para ele ficar grudadinho aqui, para ele não ficar sambando. Né? Aí você vai centralizar aqui. Eu fiz com a linha de pipa o nosso alinhavo. Aí eu venho aqui e fecho e dou arremate. Eu já tenho aqui já adiantadinho o que eu fiz. Então eu tenho aqui a partezinha, eu fiz o fuxico,
parte do fuxicozinho. Coloquei uma colinha por baixo para deixar justamente ele mais fixo. Recortei, né, no mesmo feltro, 16 centímetros de diâmetro, mas cortei com a tesoura de picotar para dar o acabamento. Aí eu venho aqui, vou finalizar aqui a colagem. O acabamento sempre é tudo, né, Rogério? Ah, isso é A importantíssimo. gente tem que ter sempre um cuidado. Fechando aqui, o que que eu venho? Eu venho com uma passa na Maria, como eu estou trabalhando com prata, eu venho aqui com uma passa na Maria prateada. Essa ideia que eu estou dando hoje, se você quiser refazer o ano que vem para Natal, você troca as flores por vermelho e os detalhes por dourado. Também, né? É? Uma possibilidade. É uma possibilidade, você usa as duas. Então a nossa base está pronta. Tá. Vamos reservar, tá? Então aqui, vamos para a base do porta-vinho. Olha lá, tubo de PVC. Tubo de PVC, 21 centímetros de altura. Eu conto 11 centímetros de cima para baixo. Tem o molde do V que a gente coloca aqui, a gente risca Tá. com uma canetinha, aquela canetinha permanente. Como é que você corta o tubo? Serra de ferro. Sabe aquele tá. serrotezinho? Você Aham. tem o de ferro. E se Certo. você for fazer com esse daqui, você faz com o de madeira. Tá, Aí você vai serrando, tá? ótimo. Se você não tiver muita habilidade, você chama o maridão. Ajuda, Ajuda. pede ajuda. Aí feito isso, o que que eu venho? Eu vou fechar o fundo, tá? Para facilitar no corte. EVA na largura, que é 10 centímetros de diâmetro esse cano, tá? Tá. E se você encontrar fácil, você compra 1 metro, dá para você fazer 4, 5 quase, né? Eu só vou dar uma coladinha só, rapidinha, porque eu tenho ele adiantado, só para você ver. Você vai colar e deixar e reservar, tá? Certo. Vamos para a forração. A forração, a gente vai trabalhar com duas técnicas. A parte do riscar o molde, que está aqui, né? Na entretela dupla face de novo. Tá. E vamos aplicar no verso do feltro branco, Certo. tá? E a outra parte é a parte da aplicação do termocolante na renda. Uhum. Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar a parte brilhosa do termocolante no verso Certo. da renda escolhida. Passamos o ferrinho a seco, 5 segundos em cada parte, só para fazer a fixação da película do termocolante. Retiramos, olha como ele fica, Olha lá. Ó. tá? Então, que material que é esse, Wanda? Termocolante definitivo, Termocolante. tá? E esse tecido... É uma renda. É uma renda. Renda normal de É. vestido. Ah, é renda mesmo, não é Renda de comum. plástico, não. Não, é Tá. renda de tecido, Tá. tá? Então aí o que eu faço? Eu pego essa mesma, então eu pego a renda, só que aqui no caso, a dica que eu dou é, em vez de você recortar a renda no tamanho, a gente recorta no tamanho do retângulo inteiro. Tá. Para quando for fazer o recorte, fazer junto. Certo. Então eu venho aqui, eu faço o quê? Eu venho, coloco a parte da renda no outro lado do feltro, né? Santa Fé, claro. Lógico, sempre. E colocamos o papel protetor por cima. Tá. Aí sim, ferrinho a seco também, mas aí a gente vai contar 25 segundos em cada parte, Tá. tá? Certo. Aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter ele já todo montadinho, as duas Que partes. interessante. Olha lá, ó. O que você vai ter? Você vai ter um fundo de feltro Aham. dublado com renda. Olha que Isso ótimo. faz que você tenha um trabalho mais refinado, principalmente Uhum. para certos tipos de decoração Certo. de eventos. Ah, ó. Entendeu? Olha que interessante. Essa é uma técnica bem legal. Gostei. Então, o que eu faço agora? Eu recortei aqui, deixei uma margenzinha só aqui na lateral para fazer o transpasse. Venho, recorto segundo o risco. Ó. Então, Fica facinho de cortar, fiz. né? E depois o que restou aqui, você aproveita com detalhe em outro lugar. Certo. Aí eu venho aqui, vou retirar a entretela. Por que a entretela? Porque a entretela é fácil pra gente como é que se diz? A gente poder remover caso não fique certinho. Então eu vou dar uma dica só. Eu tenho pronto, mas vou dar a dica só da montagem. Da montagem, você vai se preocupar primeiro com o quê? Em achar o alinhamento aqui da curva, do corte, tá? Independente se sobrar lá em cima ou não. Você ajustou aqui,
você já cola, faz o transpasse e depois você acerta o detalhe com a tesoura, tá? Perfeito. Então, eu vou tirar aqui, eu já tenho ele aqui montadinho. Olha, então o que eu fiz? Eu transpassei, tá? Acertei o alinhamento. O que eu faço com o restante que sobra? Eu só tirei, deixei o papelzinho aqui para não tirar a película aqui. E o legal é que a partir dessa técnica e dessa ideia, você pode criar... Isso, você pode fazer forração de caixa, você pode fazer um monte de coisa. O que eu fiz? Eu picotei, né? E eu venho aqui e vou fechar esse contorno. Olha, eu fecho aqui o contorninho. Olha, tá? Essa partezinha aqui de baixo ficou pronta. Para dar o acabamento final, o que eu fiz aqui? Eu colei cordão de São Francisco. Certo. Tá? No meu outro modelo, aquele lá, eu fiz a emenda aqui atrás. Mas eu estou fazendo agora um modelinho de fazer a emenda aqui na frente. Para evitar que esse aqui, que eles costumam, como é que diz, desfiar um pouquinho, o que eu faço? Eu pego uma tirinha do mesmo feltro branco, corto, dou uma coladinha, tranço bem puxadinho e depois eu corto. Então ele dá aqui esse acabamentozinho. Aí eu venho com calma, coloco a cola quente e vou fechar aqui a beiradinha. Só que eu procuro deixar ele alinhadinho para ele ficar fofinho, olha, tá? Bem acomodadinho. Juntou aqui, depois eu vou colocar só um detalhezinho. Daí você põe uma flor, põe uma decoração ali e já esconde, né? Aqui, para finalizar aqui, nós vamos unir esse com esse. Deixa eu só adiantar a flor, caso eu não sei como que tá o nosso tempo. Então, a flor, ela é dublagem. Certo. Então, nós vamos usar o mesmo termocolante definitivo, só que no caso nós vamos riscar, vamos colocar a parte riscada no feltro, ferrinho a seco, 5 segundos, né? Aí nós vamos retirar a película, recortar no risco, vou só recortar esse pedacinho aqui. Vamos colocar essa parte recortada, no caso, no outro feltro. Colocamos o papel protetor, ferrinho a seco, 25 segundos cada um. Qual que é a diferença dessas folhas? Você vai trabalhar prensando as pétalas no ferro. No ferro? No ferro. Você dobra e passa o ferro? Passa o ferro. Coloca o papelzinho protetor para proteger por causa da temperatura. 20 segundinhos em cada lado. Aí ele vai ficar com ficar todas prensadinhas, olha. Que interessante. Tá? Você tem todas as folhinhas prensadinhas. E você vai fazer o mesmo... Elas são de tamanhos diferentes? São. Média, pequena e grande. O molde depois você disponibiliza? Tá tudo disponibilizado. Tá bom, perfeito. As folhas, a mesma coisa, só que aqui eu faço a dublagem no feltro da linha da coleção Alegria, né? Que é muito lindo, né? Ó, esse é feltro laminado, né? Esse é o Atena com prata. E eu dublo com o verde bilhar. Aí eu tenho a folhagem inteira e tenho as duas separadinhas, tá? Certo. Então vamos fazer a coladinha? Vamos colar. Dá tempo? E daí nós vamos montar essa flor. E depois só tem só o legal miolo. É que você pode fazer uma decoração só com essas flores, né? É só esse modelinho de flor, você pode fazer arranjos, guirlandas, muita coisa com ele, né? Justamente. Olha, aí então eu centralizo, venho, vou colocar primeiro a folhagem. Encaixo aqui a folhagem. Olha, eu deixo ele deitadinho e fica um espaço, você vê? Certo. E deixa a pontinha para cima. Aí agora é só colar as folhas, as partes. Você procura sempre desencontrar as pétalas com as folhas. Olha, tá? Tá dando para pegar? Tá dando. Isso. Olha lá. Aí eu venho com a média, faço a mesma coisa, desencontro. Tá. Olha. Venho com a menor. E desencontro de novo. Depois a gente repete aqui na lateral com as menores. Deixa eu só passar para o miolo. O miolo é o seguinte, nós vamos usar a linha Feltro Glitter, também que é muito legal. O retângulo para a flor maior, ele é 20 por 5. Para as duas flores menores, ele é 20 por 3 centímetros. O que eu faço? Eu dobro
ele é o meio. Tá. Só que deixa eu dobrar nesse aqui para você ver. O diferencial dele é aquele método simples de a gente picotar, mas só que você vai cortar na diagonal. Ó, você vai cortar as pontas na diagonal. Para ficar arredondado, é isso? É para ele ficar com as folhas parecendo essa flor. Aí você vem e picota todinho. Tá. Vem, coloca em volta um pistilho, a sua escolha. Vai colando e girando. Olha como quando ela abre, olha que ela fica diferente. Olha! Nossa, e com Né? esse brilho, né? E dá um glamour Maravilhoso maior, esse não filtro dá? da Santa Fé. Não, as linhas da Santa Fé tem vários exemplos maravilhosos. Nossa, muito lindo. Olha, aí eu coloco aqui do ladinho e pronto. E aqui do ladinho é só inverter a mesma flor. Olha, a menorzinha Colar pra aqui. gente encerrar. Isso, essa aqui, a outra menor, transpassando, o miolinho. Pode ser, sabe o que também? Um porta-talher, Pode. né? Principalmente se você for fazer com papelão. Fica legal A única coisa que eu Corta papel toalha, de repente você Isso. arruma um espaço maior. Aí a Olha folhagem vai do né? ladinho. A única coisa que se você for usar o papelão, você precisa se preocupar em fazer a forração interna, Perfeito. tá? O acabamento é É importantíssimo. mais ou menos isso aqui. Vamos passar os contatos da Wanda, então, que trouxe essa dica aqui para nós. Olha só os outros trabalhos. Ah, e aquele Papai Noel saindo ali da lata, muito tá fofo. lindo, hein? Olha. Ô, Wanda, muito obrigado, viu, por ter vindo Eu que aqui. agradeço. Boa viagem para você Obrigada. e Feliz Natal para Feliz você e toda a sua Natal, família. Feliz Ano Novo, você também. E estou trazendo um beijão enorme de várias artesãs lá da Baixada. Obrigado para todos, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like, comentem e compartilhem mais essa super dica de ecoartesanato. E aguardo vocês na próxima quinta. Até lá!